estamos aqui porque o reino de Deus existe e precisa ser difundido entre as nações. Estamos aqui para anunciar que o Cordeiro de Deus se fez homem e morreu pelos seus pecados. Estamos aqui para dizer que todos os homens precisam se curvar diante desse Deus Salvador. Estamos aqui para anunciar que o Rei vive, o Rei de todos os reis, o soberano de Israel está vivo. E a Ele todo joelho tem que se dobrar. Estamos aqui para anunciar esse Evangelho que proclama que Jesus Cristo ressuscitou. Que agora somos justos, santos, salvos, amados, perfeitos em Cristo. Em Cristo. O Evangelho é a proclamação do reino de Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, que ele temia que assim como a serpente enganou Eva, Adão, ele desviasse a igreja da simplicidade que é o Evangelho. Ele desviasse as pessoas da verdade que é o Evangelho. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre nossas real necessidade. Aquilo que estamos atrás, aquilo pelo qual ansiamos, aquilo que estamos buscando, aquilo que desejamos, conta muito ou denuncia aquilo que de fato amamos, que de fato queremos. Eu quero ler 3 textos da Bíblia. O primeiro nós vamos ler em Mateus, no capítulo 6, 31 a 33, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, as pessoas sem Deus, sem um Pai, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O segundo texto que nós vamos ler está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeita, à medida da estatura completa de Cristo. E outro texto que nós vamos ler está em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19. Meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós. A real necessidade da igreja, a real necessidade dos cristãos, o que de fato necessitamos é nos parecermos com Cristo. Isso sim, nós precisamos. Isso sim deveríamos estar atrás. Disso sim deveríamos estar ansiando, querendo.
O primeiro texto que nós lemos, Jesus fala para os seus que eles não deveriam se preocupar, dizendo que vestiremos, que comeremos, que beberemos. Porque essas coisas são os gentios. São aqueles que não têm Deus que tem que estar atrás. E aqui em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Cristo colocou uns para apóstolos, pastores, profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo que os seus queiram se parecer com Cristo. Em Gálatas, no capítulo 19, o apóstolo Paulo diz que estava sentindo dores de parto até que Cristo fosse formado naquelas pessoas. O principal plano de Deus para mim e para você é nos tornarmos parecidos com Cristo. O foco da igreja é gerar Jesus nos homens. A função da igreja é gerar característica de Cristo nos homens. Em nenhum lugar da Bíblia você verá o apóstolo Paulo pedindo a Deus que dê coisas para as pessoas. Mas você verá ele sofrendo, ele pedindo, ele clamando, para que o entendimento das pessoas fossem abertos, para que elas conhecessem a Cristo. Para que elas desejassem ser parecidas com Cristo. Infelizmente, vivemos dias em que a igreja está totalmente gentia, mundana. Não todas, tem exceções, é claro. Mas quando você assiste um programa na televisão, quando você ouve alguma pregação na internet, você se pergunta, meu Deus, onde está o Evangelho? Porque o que a gente vê e ouve são pessoas gritando, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Jesus disse que isso é para os pagãos. Que nós, a igreja, não necessitávamos disso. A gente tem um Pai. Mas a igreja se concentrou no que vestiremos, no que beberemos. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ó igreja, ó amada do Senhor, volta ao Evangelho. Volta à essência da palavra. Busque primeiro o reino de Deus, está escrito. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esquece o que vestir, o que beber e o que comer. Esquece, isso é coisa dos pagãos. Se concentre em imitar Jesus. Conheça Jesus. Se apaixone por Cristo. Busque conhecer como Jesus agia em situações, como ele tratava os outros, como ele era, o que ele amava, atrás do que ele estava, o que ele promovia, o que ele desejava. Concentre-se nisso. Temos que deixar de ser pagãos. Temos nos engajar com algo mais nobre, mais grande, mais belo do que o que comer, o que vestir e o que beber. O Evangelho é o convite de Deus aos homens
que imitem Cristo. Em nenhum lugar você verá o apóstolo Paulo olhando para que as pessoas tivessem coisas. Isso naturalmente virá. A própria palavra diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque Jesus disse, olha, meus amigos, vocês têm um pai, ele cuida, ele sabe cuidar de vocês, não precisa se concentrar nisso. Apenas creiam que o pai de vocês cuidará disso. Vocês não são órfãos, vocês não estão abandonados, o pai de vocês cuidará disso. Se concentrem em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se concentre em reproduzir Jesus ao mundo. Até que Cristo seja formado em nós. Mas para que Cristo seja formado em nós, o nosso eu precisa morrer. Não é mais o eu, o mim, o quero. É Deus, os planos de Deus e a vontade de Deus. A igreja precisa deixar de ser pagã, mundana, na sua essência, e voltar ao Evangelho. E se apegar ao Evangelho. Em João, no capítulo 4, no versículo 34, fala algo sobre Jesus. Se nós queremos Jesus, olha uma das coisas que Jesus estava concentrado. Se o objetivo da palavra é gerar Cristo em nós, João, no capítulo 4, no versículo 34. Então os discípulos diziam uns aos outros. Alguém trouxe algo de comer? Porque Jesus já tinha horas que estava sem comer. E aí, disseram isso a ele. E ele diz, Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha a beleza do Evangelho. Jesus diz, olha, eu estou me envolvido com algo maior, com algo mais nobre, com algo mais belo. A minha comida, ou seja, eu me alimento, eu me nutro de fazer a vontade do Pai. Eu me nutro em cumprir a vontade do Pai. Vivemos dias em que conta o que eu quero, os meus planos, fazemos nossos planos e encantoamos Deus e o obrigamos, entre aspas, claro, a abençoar o que queremos. Não é mais a vontade de Deus. É a nossa. São os nossos planos, são os meus desejos. E os nossos desejos, os nossos planos é envolto, nutrido, aconchegado em o que comer, o que vestir e o que viver. São terrenos. O objetivo do Evangelho e a centralidade da igreja deve ser concentrar-se em reproduzir Jesus nos homens. Nós necessitamos mesmo, de fato, é nos parecer com Cristo. O que nós estamos precisando mesmo e de verdade é nos parecer com Cristo. Essa é a nossa real necessidade.
E é nela que devemos nos concentrar. Jeremias, o último versículo que eu vou ler, e depois o Léo vai cantar mais uma canção. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. O problema é que as pessoas nem conhecem Jesus. Como pode se parecer com ele? Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado. A gente vê um gloriar-se em coisas nojento, ascoroso. Olha o meu carro novo, olha a minha casa nova, olha meu filho passou na faculdade. Que nojo. A Bíblia diz: não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Mas a palavra proclama: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, que eu sou o Senhor. Quer se gloriar? Glorie, meu amigo. Conhecer Jesus. Quer se gloriar? Glorie-se em reproduzir Jesus ao mundo. Quer se gloriar? Glorie-se em mostrar Jesus nos seus atos, nas suas reações. Demonstre Jesus na sua prática de vida. Glorie-se em conhecer o Senhor. Porque essa é a nossa real necessidade. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder.
dizer que eu te amo muito, meu amor. Selma Toledo também é a minha mãe mais preciosa do mundo. A nossa vitória tá chegando, mamãe. Um abraço, um beijo. Te amo. Não sou. Não tem dedo? Deixa aquela vinheta assim, a partir de agora. Você está ouvindo o programa, tarará. Tá, cara de primeira só. Você quer falar? Vai encerrar, ué. Muito bem. Tivemos aí uma palavra com o pastor Fernando, o Leonardo, cantando duas canções. Eu quero dizer que é uma alegria tê-los em nossa sintonia. E amanhã o pastor Ricardo estará trazendo uma palavra para nós ali na igreja Graça e Vida, a partir das 19h30. Você está convidado para estar conosco de frente à Taça Calçados, tá? Avenida Coronel Cubertino Rios, bem ali no centro próximo ao Coreto. Começa às 19h30 e nós estamos de braços abertos esperando você. Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima, querido Deus. Tá.